Queridos, abram suas Bíblias em Lucas 24, versículo, vamos ler do 13 ao 24. Deixe aberto, tá? No primeiro momento, deixem aberto, por gentileza. Lucas 24, a partir do 13, mesmo assentados nós vamos orar, tá? Deixem apenas aberto as suas Bíblias, tá? Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial, Pai, também, em que estaremos ministrando a Tua Palavra, ela que é mais penetrante do que qualquer faca de dois gumes, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, que eu possa realmente ser canal de bênção para todos aqui, Pai, e aqueles que estão também nos seus lares, nos assistindo, Pai, através das redes, Senhor, que possam também ser tocados pela Tua Palavra. A Ti, a honra, a glória e o louvor, e reine aqui neste lugar. É que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Abertos nessa passagem, existe uma ilustração muito famosa, muito conhecida, né? Que é a ilustração do copo, né? Onde o copo é posto uma quantidade de água praticamente no meio dele, e dependendo da visão daquela pessoa, né, da análise da pessoa que olhar, ela pode dizer que esse copo está mais ou menos, ele está cheio ou está vazio. Essa é uma ilustração muito conhecida, muito famosa, muito usada nas pregações por aí e tal. Só que eu estava indo trabalhar essa semana, na sexta-feira, e eu comecei a entender que nós copo vazio, nós temos o copo pela metade também, né? Nós podemos olhar para um copo e dizer, ele está cheio, ele está na metade ou está vazio. E eu queria trazer para a nossa meditação a ideia dos três copos. Como que esses copos funcionam nas nossas vidas, como que ele tem funcionado na sua vida. E eu quero começar pelo copo vazio. Eu peço a você que não vá embora, porque eu vou chegar até o copo cheio, tá? E o copo vazio, ele não traz boas notícias. O copo vazio, ele é um sinônimo de problema, um sinônimo de tristeza, um sinônimo de angústia, é um sinônimo de perda, né? E começo a falar sobre esse texto que está em Lucas, né? Capítulo 24, a partir do 13, que diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos, né, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O primeiro ponto a ser abordado nessa passagem do copo vazio, nessa ideia do copo vazio, é que Jesus veio ao mundo, ele se mostrou presente no cumprimento de todas as profecias. Quando Jesus veio para os seus, ele havia sido divulgado, difundido, muito antes através dos profetas, das leis judaicas. O nome dele, a vinda dele, ela foi anunciada com antecedência. E veja o que acontece nessa passagem. Nós temos dois discípulos que com certeza andaram, estiveram com Jesus, viram o seu poder, os seus milagres, as suas maravilhas. Mas mesmo assim, o copo desses homens estava vazio. Porque não conseguiam enxergar que as promessas de Deus poderiam e iriam se cumprir. Aqueles homens, eles caminhavam com um pesar tão grande, com uma tristeza tão grande, com uma angústia tão grande, e que mesmo Jesus estando ali tão perto deles, caminhando com eles, andando com eles, eles não conseguiam enxergar que o copo estava cheio e que o copo não estava vazio. E quantas vezes na sua vida e na minha vida nós enxergamos sempre o copo vazio? Em quase todas as circunstâncias nós acabamos por enxergar copos vazios quando eles não estão vazios, porque Deus está presente. Quando Deus está presente, nosso copo não fica vazio nunca. Mas aí depende da minha postura e da sua postura.
Como vamos nos portar diante de situações adversas? Como vamos nos movimentar? Como vamos pensar? Como vamos agir mediante situações complicadas e adversas? E esses homens caminhavam, esses homens andavam, e choravam, e pranteavam. E detalhe que nessa passagem, que eu não li toda, eles ainda comentam que umas mulheres foram até o sepulcro e disseram que lá não tinha ninguém, estava vazio, só tinha um lençol e tal, e tal, e tal. Quer prova maior de que o copo estava cheio do que um sepulcro vazio? Quer prova maior de que a bênção havia acontecido, de que o milagre havia acontecido, de que a promessa havia se cumprido do que um sepulcro vazio? Mas ao invés de analisarmos um sepulcro vazio, aqueles homens estavam analisando um copo vazio. Ou seja, a nossa esperança de redenção esvaiu-se. A nossa esperança de redenção se foi. Não há mais nada o que fazermos. Ele era um bom homem, Jesus era um bom homem, fez milagres, fez maravilhas, mas infelizmente foi injustamente crucificado e morto. Acabou a esperança. Isso é copo vazio. Isso é copo vazio. E quantas vezes você olha para o seu copo e diz, ele está vazio, não tem mais esperança, não tenho água para beber. A água acabou. Eu estava falando com o Peter e com a Gabi, e onde está Peter e Gabi? Onde estão vocês? Ah, está ali, lá está o Peter. E eu pedi para ele colocar a ilustração de um desenho muito famoso que eu assistia nos anos 70 e anos 80, Lip e Hard. Quem se lembra do Lip e Hard aqui? Ah, não é possível. Não é possível. Tem mais gente aí que se lembra do Lip e Hard. Ah, sim, levantou mais um dedo aqui no meio. Se eu forçar a barra, vou levantar mais mãos aqui, né? E tinha uma hiena, ela está aparecendo, Peter? Tinha uma hiena, Hard, o nome já diz tudo, né? E que ela só vivia falando, ó vida, ó tristeza, eu falei que não ia dar certo. E o detalhe é que o leão era um leão bastante animado, o leão estava sempre animado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Lipe, vamos fazer assim. E a hiena sempre dizia, não, vai dar errado, vai dar errado. E sabe o que é interessante? Está aparecendo o Lip Hard por aqui? Qual é a do barco? Que ele está sentado na dinamite? Não, é uma outra, né? É uma outra. E o interessante é que eles iam para alguma aventura, fazer alguma coisa diferente, que o Lip estava extremamente animado, extremamente divertido, vamos fazer, vamos acontecer. Lá vinha Hard e dizia, não vai dar certo, ó vida, ó tristeza, céus. E sabe que o leão sempre se dava mal por causa daquela hiena? E aí eu pergunto para vocês, nós somos Hard ou somos Lip? Você como cristão, você é o ó céus, ó vida, ó tristeza, ou é vamos fazer porque vai acontecer? Vamos fazer porque Deus está comigo. Como está o seu copo? Qual a sua postura diante das adversidades, diante dos problemas? Você abençoa? Você diz para as pessoas que Deus está contigo e o seu copo está cheio e que Ele tem o melhor para a sua vida? Ou você vai dizer sempre que, ó vida, ó tristeza? Há pessoas que se afundam juntas. Pessoas que se afundam juntas. Pessoas que aparecem tão motivadas, tão animadas, tão querendo fazer acontecer, mas vem logo um profeta da desgraça para dizer, não vai dar certo, não vai acontecer. E nessa hora eu pergunto, o que faz com que nós entendamos que o nosso... Pode tirar o leãozinho e a hiena. O que fazemos para abençoarmos vidas? Qual é a nossa posição quando a angústia vem, quando vemos um copo vazio? A nossa posição é entendermos que estamos na palavra de Deus ou realmente declararmos que o nosso copo está vazio? Eu até coloquei algumas situações aqui interessantes, né? E de repente você chega para alguém e diz assim, olha, meu familiar, minha mãe, meu pai, minha irmã terão que fazer uma cirurgia essa semana, eu conto com a sua oração. E a pessoa vem e diz, olha, essa é uma cirurgia simples, mas meu pai fez a mesma cirurgia e morreu, tá? Que Deus tenha misericórdia, com cara de piedade, que Deus tenha misericórdia da sua mãe, porque mesmo sendo simples, ela pode vir a óbito.
Ela pode morrer, como aconteceu com meu pai. Há pessoas que só veem coisas negativas em tudo. Tudo é ruim, tudo é negativo. Há pessoas que às vezes estão desempregadas ou estão empregadas, mas querem dar saltos na sua vida, querem melhorar a sua vida profissional, estão cansados de receber os benefícios, os valores que recebem e querem dar voos maiores nas suas vidas. É normal que você queira dar voos maiores na sua vida, mas vem alguém e quando você diz, não, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar a minha condição profissional para tocar naquilo que Deus tem prometido para mim, porque você tem que fazer a sua parte também em determinadas situações. E vem logo alguém e diz, não adianta, eu conheço um monte de engenheiro, de médico, que hoje está trabalhando, enfim, está vendendo água na praia. Não que seja um desmerecimento vender água na praia. Não é, nunca foi e nunca será. E vem logo alguém e diz, joga água e deixa o seu copo vazio, porque não vale a pena estudar. Porque você não vai conseguir o seu objetivo. Porque tem um monte de gente formada que não conseguiu o seu objetivo. E aí o seu copo fica vazio, porque está ouvindo aquele a quem você não deve ouvir. Ou então você está desempregado e diz que vai vender água na praia, e aí esse mesmo cidadão diz, não adianta vender água na praia, porque está cheio de gente vendendo também, você não vai ter lucro nenhum, e o pessoal está muito mais tempo lá vendendo, ou seja, você não tem chance nenhuma. Pessoas que estão sempre com o copo vazio, querendo esvaziar o seu copo. Mas uma coisa que eu escutei hoje de manhã, até numa mensagem de uma igreja de fora, e esse pastor dizia o seguinte, existe um movimento no mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar, mas que atua de forma a prejudicar a existência das pessoas e principalmente prejudicar você, que é servo de Deus e que está na presença de Deus e que busca o Senhor. Essas atividades espirituais do mal, esses espíritos malignos se movem para que você ache sempre que o seu copo está vazio e que não há esperança para a sua vida. Eu ainda vou chegar no copo cheio, mas eu preciso destacar esse primeiro momento que é o copo vazio, para que você se posicione e veja se não há uma identificação sua nessas atividades nas quais eu citei aqui. E para finalizar o copo vazio, tem muita gente dizendo aí, vai cair para a Série B. Ah, eu sei que tem gente dizendo. Mas eu vou chegar no copo cheio. Ah, agora entrou na zona do rebaixamento, vai cair para a Série B, chegou, não sai mais. Ah, eu chego lá, chego no copo cheio. Só vou dizer para vocês, não vai cair não. Vai cair não. Amém? Isso aí, eu escutei vários améns aqui. Então, falei do copo vazio. Copo vazio, tá? Como é que está teu copo? Está vazio? Não responda para mim, não. Como é que tem andado o seu copo? Tem estado vazio? Vamos para o copo pela metade. Tiago 1, 5, 8. Só abrir. Eu vou ler, vocês abram, por gentileza. Agora vamos falar do copo pela metade. Deixa eu olhar no relógio aqui. Vamos falar do copo pela metade. Diz aqui em Tiago 1, 5, 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas confusas geram confusão, tomam decisões confusas e são difíceis até de ter credibilidade nas suas ações. O copo está pela metade. O copo está lá em cima, está cheião. Não, está pela metade. A análise dela é sempre uma análise mediana. Uma análise de que pode, não pode. Eu posso afirmar para vocês que pessoas muito indecisas, elas não conseguem gerar o respeito que deveriam gerar dos demais. Não conseguem. Porque quando você chegar para tentar abençoar alguém com a sua opinião, com certeza vão se lembrar de momentos em que você não agiu conforme está
conforme pregou que aquela pessoa deveria agir. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? O copo está pela metade. Pessoas indecisas vão pela maioria. Eu não sei o que eu quero ser da vida. Agora está muito na moda ser psicólogo, ser engenheiro, ser youtuber, ser tantas coisas, né? Eu estou citando aqui aleatoriamente. Então também quero ser. Você tem vocação? Você tem vocação? Vou pegar a Nádia aqui, que é da área da saúde. Será que todos que são enfermeiros têm vocação? Que são chefes de enfermagem, que são médicos? Será que todos têm vocação? O meu sonho quando eu era garoto era ser jogador de futebol. Só que a bola me atrapalhava, então foi um problema. Eu não pude ser jogador de futebol. Há coisas na vida que tem que ter vocação. E eu preciso ter certeza de que eu tenho uma vocação para seguir. E não ir pela maioria, porque quem vai pela maioria está sempre em dúvida. Não é a maioria quem manda. Quem manda é o Espírito Santo de Deus, é a direção de Deus, é o orientar de Deus, é a vontade de Deus, é a mão de Deus, é a palavra de Deus. E todos vocês aqui têm vocação para fazer algo bom e importante. Todos aqui têm vocação para serem bem-sucedidos na vida. Todos aqui têm vocação para investir no seu sonho e tocarem nele. Todos vocês têm, mas a indecisão atrasa projetos, a indecisão não permite que você toque nos seus projetos. Eu imagino um médico de quase 10 anos, eu acho, não sei. É muito tempo, não é? E depois quando passa e se forma e começa a trabalhar, nossa, mas passou rápido. Eu me lembro que quando eu decidi fazer uma faculdade, tem já quase uns 10, 15 anos isso, e eu pensava, nossa, mas vão ser 4 anos. E quando eu vi, já estava com o diploma na mão. Aí depois fui fazer outra, fiz outra e tal, enfim, tudo passa rápido, acontece, mas permita que olhe para o seu copo e veja que ele está cheio, porque quem cuida do seu copo é o Senhor. Eu quero dizer que enquanto o seu copo estiver na metade, você vai permanecer atrasando seus projetos e sonhos. Você vai permanecer duvidando se é ou não é. Se não me engano, em Provérbios, tem Provérbios 14, né? Daqui eu anotei. Diz que todo inconstante receberá o pagamento pela sua inconstância. Provérbios 14 diz que todo inconstante receberá o pagamento pela sua inconstância. Inconstância. Um dia lá em cima, outro dia cá embaixo. Meu pai ouviu uma música quando eu era adolescente, de Julio Iglesias, que dizia, um dia ri, o outro chora. A sua inconstância, a minha inconstância, nos trará um pagamento muito amargo. Eu preciso correr. Sabe, há pessoas que hoje querem muito adorar ao Senhor. Hoje vieram com uma disposição, com ímpeto, com uma vontade, um desejo de adorar, de glorificar, de participar, de ouvir, de viver o Evangelho. Mas amanhã, um simples escândalo que aconteça, essa vontade passa. Ela some. E aí essa pessoa abdica de um momento de louvor, de repente para jogar um futebol. Não, vou jogar um futebol com os amigos, eu não preciso no culto hoje não. Hoje não. Um culto presencial. Mas a inconstância dessa pessoa faz com que ela não desfrute das maravilhas e da grandeza do reino de Deus e da presença de Deus. Existe um alerta para a igreja de Laodiceia, em que o Senhor fala que, porque vocês não são nem quentes nem frios, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Isso é inconstância, isso é indecisão, isso é copo pela metade. A pessoa está morna, ela não sabe se vem para cá, se vai para lá. E Deus fala, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. A ponto de vomitar da minha boca. É sério isso? Ninguém quer ser vomitado pelo Senhor. Amém? Alguém aqui que faz questão, não, eu quero ser vomitado, eu quero ter essa experiência. É a palavra da moda, né? Ter a experiência, né? Eu quero ter essa experiência, eu quero viver essa coisa incrível de ser vomitado pelo Senhor. Ninguém quer.
Então eu não posso ter uma vida de inconstância e indecisão, porque vida de inconstância e indecisão atrapalham os nossos projetos e a nossa vida, principalmente com Deus. Vou repetir o que eu falei no copo vazio, só que agora falando do copo pela metade, tá? Meu familiar fará uma cirurgia, minha mãe fará uma cirurgia, meu irmão fará uma cirurgia, e o indeciso vai dizer para você, olha, meu pai fez e faleceu. Não sei, de repente, pode ser que o seu não morra numa mesa de cirurgia. Tomara que não morra. Tomara que não morra. O outro vai dizer, não, eu vou estudar. Olha, tem gente que estuda, uns até estão conseguindo entrar na função, mas quem garante que você vai entrar, né? Já viu a tua idade? Acho que com a tua idade fica até meio difícil, mas quem sabe, né? De repente uma peixada, né? Uma ajudinha aqui, indeciso. Postura indecisa. Postura indecisa. Ah, eu vou vender água na praia. Ó, tem gente vendendo lá também. De repente você ficar no posto 15, ali tem menos gente vendendo. Talvez você consiga um sucesso, consiga vender alguma coisa. E para finalizar, vai cair para a Série B. Deixa para lá. Vamos lá. Agora eu quero finalizar, que a hora já foi, falando do copo cheio. Copo cheio. Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11, 13 diz assim, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Para finalizar essa mensagem, eu quero dizer que enxerga o copo cheio quem está sempre buscando o Senhor em primeiro lugar. Consegue enxergar o copo cheio quem já passou tribulações, dificuldades, lutas, perseguições, fomes, tristezas, mas continua firme no Senhor. Esse consegue ver o copo sempre cheio. Por que Paulo conseguia ver o copo sempre cheio? Porque no dia que ele se converteu, no dia que ele caiu do cavalo e que ficou cego, quando Deus restaurou a sua visão, ele já não tinha mais o olhar de Saulo de Tarso, mas ele passou a ter o olhar de Paulo. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É necessário que por vezes nós caiamos do cavalo, nós desçamos do nosso salto, desçamos da nossa plataforma, do nosso púlpito, do nosso ego, do nosso eu, para vermos o nosso copo cheio. Mas aí é permitir que Deus mude o nosso olhar e diga: Deus, eu não quero mais ter um olhar como era o do Saulo, eu quero ter um olhar como é o do Paulo, como foi o do Paulo quando aqui esteve, para ver o copo cheio também. Quantos querem ver o copo cheio? Quantos querem passar a partir de hoje a ver o seu copo cheio também? Ah, mas eu quero te dizer uma coisa, ver o copo cheio não é quando tudo está bem, não. Quando você consegue viajar pelo mundo, quando a promoção chegou, quando a saúde está perfeita, não é assim que se vê o copo cheio. Infelizmente, a gente tem que ver o copo cheio quando a coisa está difícil, quando a luta está acontecendo. É agora que Deus quer que você veja o copo cheio, é nessa luta que você está passando, é nisso que você está vivendo hoje. Deus te convida e te convoca a olhar o copo cheio, porque Ele está contigo. Disse Paulo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ontem eu conversava com um casal de amigos, ou com um amigo, quando eu fiquei desempregado no ano de 2006, e eu disse a ele: olha, recebemos muitas ajudas de várias pessoas. Quando eu fiquei desempregado em 2006, eu disse para ele: eu não tinha luxo da TV a cabo, e tal, dos passeios e tal, mas o que era necessário para que eu vivesse, minha família vivesse, não faltou, porque isso é copo cheio. Não faltar, a minha graça te basta, é copo cheio. Aí Deus vem com seus mimos, com seu carinho, com seu amor para nós que somos falhos, pecadores, enfim, tantas coisas. Vem com seu carinho, nos dá privilégios de tocarmos no nosso sonho, de herdarmos as suas promessas, de dizer para você e para cada um de nós: olha, eu preparei uma morada para vocês morarem comigo quando vocês daqui partirem. É um grande privilégio, não é? Mas só consegue enxergar essa morada de quando aqui partir,
Os que veem o copo cheio. Porque quem não vê o copo cheio não vai enxergar nunca essa morada. Não vai enxergar nunca essa morada. Eu quero dizer outra coisa, para finalizar mesmo. Talvez você esteja dizendo, mas eu já orei tanto, já orei tanto, já orei tanto, já orei tanto, já orei tanto. Continue orando e vendo o copo cheio, porque Deus tem poder para operar o sobrenatural. Talvez você até me diga agora, mas eu orei, e meu ente faleceu, estava em Cristo, não estava? Então seu ente foi para algo muito melhor do que o que nós vivemos aqui. Continua sendo a graça, continua sendo a bênção, continua sendo a glória, continua sendo o copo cheio. Quando meu pai faleceu em 2001, ele foi com Cristo. E hoje ele goza dos prazeres e privilégios celestiais. Que são promessas para todos nós aqui. Olha, meus queridos, abandonem o copo vazio e pela metade. E a partir de hoje vivam no copo cheio. Eu quero finalizar. Deixa eu abrir aqui meu celular. E usar o salmo que a Nádia usou. Não combinamos absolutamente nada, nem tampouco ela sabia qual seria a minha mensagem, e eu só fiquei sabendo que ela ia ministrar ontem à tarde. E o salmo diz, e o meu celular está com um bug aqui, como se fala, e ele fechou. Eu quero dizer, para que repitamos, Salmo 96, versículo 1, que diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Deus te convida nessa manhã para cantar o novo cântico, que é o cântico do copo cheio. Pega o copo cheio, leva para a sociedade, ela está precisando. Porque o Covid está esvaziando o copo de todo mundo. Pega o teu copo cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, e leva para o teu familiar. Leva para a sua vida, para sempre. Em nome de Jesus. Amém?